Há muitos séculos, num canto esquecido do deserto egípcio, um pastor cuidava do seu rebanho nas encostas áridas de um dia normal. Ao chamar suas ovelhas uma por uma, percebeu que uma delas estava faltando. Em busca do animal, ele seguiu pegadas que o levaram até uma caverna profunda e escura. Dentro da caverna, ele encontrou não apenas o navio, mas algo muito maior. Jarros antigos, cuidadosamente lacrados, escondidos entre as sombras. Curioso, o pastor abriu um dos jarros e descobriu pergaminhos antigos, frágeis, mas incrivelmente bem conservados. Ele não tinha ideia de que havia acabado de desenterrar um pedaço perdido da história. Esses pergaminhos, hoje conhecidos como textos de Nag Hammadi, continham palavras que estavam escondidas há mais de 1000 anos. Entre eles estava um texto raro e profundamente intrigante, o Evangelho de Tomé. Ao contrário dos evangelhos que conhecemos, continha palavras atribuídas a Jesus que não haviam sido registradas nas escrituras tradicionais. Mas o que havia de tão especial nesse evangelho? Por que ele ficou escondido por tanto tempo? A resposta está na sua mensagem. Não é apenas um texto perdido, contém um versículo tão poderoso que, segundo os estudiosos, pode transformar completamente a maneira como vemos a vida, a fé e o propósito. Agora pense um pouco. E se houvesse um ensinamento de Jesus capaz de explicar claramente como alcançar a paz interior e o verdadeiro propósito? Não como algo distante ou inatingível, mas como uma verdade viva, presente dentro de cada um de nós. É exatamente isso que o Evangelho de Tomé propõe. Ele nos apresenta o reino de Deus não como um lugar físico ou um evento futuro, mas como uma realidade acessível agora, tanto dentro de nós como ao nosso redor. Quantas vezes você se sentiu perdido, buscando respostas em lugares externos? Talvez você tenha buscado sentido nas conquistas, nas opiniões alheias ou mesmo nas crenças impostas. Porém, este evangelho traz uma mensagem transformadora. O que você busca já está dentro de você. E é aqui que entra em jogo o versículo mais poderoso. Revela que a chave para a totalidade não está no mundo exterior, mas numa jornada de autodescoberta e conexão com o divino que habita dentro de todos nós. Para compreender o impacto deste versículo, é importante conhecer o contexto da sua descoberta. Os textos de Nag Hammadi foram encontrados por acaso em 1945, mas o seu conteúdo abalou a visão tradicional da espiritualidade cristã. Estes documentos, escondidos durante séculos, continham não só o Evangelho de Tomé, mas também outros escritos igualmente revolucionários, como o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Filipe. Estes textos não eram amplamente conhecidos, porque no passado foram deliberadamente excluídos do cânon oficial da Bíblia. Isto aconteceu numa altura em que os líderes religiosos procuravam consolidar uma narrativa única sobre os ensinamentos de Jesus, deixando de lado mensagens que desafiavam as convenções. Contudo, o Evangelho de Tomé oferece algo que poucos textos conseguem: uma ligação direta com as palavras de Jesus, sem interpretações intermediárias. Ele nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e encontrar ali as respostas que muitas vezes procuramos fora. Uma das passagens mais marcantes diz: se aqueles que os lideram disserem que o reino está nos céus, então as aves do céu irão adiante deles. Se disserem que está no mar, o peixe o precederá. O reino está dentro de você e ao seu redor. Este versículo, com palavras tão simples e profundas, resume uma verdade essencial. A plenitude está ao nosso alcance, desde que aprendamos a vê-la. O que torna esta mensagem ainda mais poderosa é a sua universalidade. Não importa qual seja a sua crença ou contexto cultural, a ideia de que o reino está dentro de nós convida cada pessoa a refletir sobre a sua própria existência. Quantas vezes deixamos de ouvir a nossa intuição, ignorando a voz interior que nos guia? Quantas vezes procuramos significado em lugares externos, enquanto as respostas estão ao nosso alcance o tempo todo? Este ensinamento não é apenas uma ideia filosófica,
tem implicações práticas que podem transformar a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Antes de continuarmos nesta jornada, quero fazer um pedido especial. Assim como o Evangelho de Tomé nos ensina que pequenos gestos podem revelar grandes verdades, o seu apoio aqui também é transformador. Você sabia que a maioria das pessoas que assiste os nossos vídeos ainda não está inscrita no canal? Se este conteúdo ressoou em você, inscreva-se e deixe um like. Este simples ato nos ajuda a alcançar mais pessoas e continuar compartilhando mensagens tão impactantes como esta. Juntos, podemos levar esse conhecimento ainda mais longe. Ao longo deste vídeo, exploraremos o significado deste versículo e como ele pode ser aplicado à vida moderna. Mas antes disso, uma pergunta. O que você acredita que está faltando na sua vida? Esse sentimento de vazio pode ser preenchido olhando para dentro. A mensagem de Jesus no Evangelho de Tomé sugere isso. Ele nos chama para uma jornada de autodescoberta, onde a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais ou no status, mas na conexão com o divino que vive dentro de cada um de nós. Em todas as fases da história humana, a procura de respostas sobre quem somos e qual é o nosso propósito tem estado no centro de todas as grandes questões. Dos filósofos da Grécia Antiga até os ensinamentos espirituais das grandes religiões, este desejo de compreender a própria essência e a ligação com o divino tem sido uma viagem universal. Entre os textos antigos redescobertos no século passado, o Evangelho de Tomé se destaca por trazer uma abordagem única ao autoconhecimento e à espiritualidade, muitas vezes ignorada pelas tradições convencionais. Descoberto em 1945 na vila de Nag Hammadi, no Egito, o Evangelho de Tomé estava entre os manuscritos que ficaram escondidos por mais de 1000 anos. Estes textos foram encontrados, por acaso, enterrados em potes de barro, provavelmente para protegê-los durante períodos de perseguição religiosa. Quando traduzidos e estudados por acadêmicos, revelaram ensinamentos que surpreenderam tanto os estudiosos quanto os religiosos da época. No cerne do Evangelho de Tomé está uma ideia poderosa e simples. O reino de Deus não é um lugar distante, mas algo que está dentro de nós e ao nosso redor. Esta visão desafiou as interpretações tradicionais que colocavam o divino como algo externo, muitas vezes inacessível sem intermediários. Tomemos, por exemplo, o versículo em que Jesus diz: "Se aqueles que os lideram disserem, o reino está nos céus, então as aves do céu o precederão. Se disserem, está no mar, então o peixe o precederá. O reino está dentro de você e ao seu redor." Com estas palavras, Jesus rompe com a ideia de que o divino só pode ser encontrado em lugares sagrados ou num futuro distante. Este ensinamento tem implicações práticas. Quantas vezes procuramos respostas em fontes externas, em livros, em líderes, em crenças impostas pelas tradições, enquanto ignoramos a voz interior que nos chama a olhar para dentro? Esta mensagem convida-nos a reconsiderar a forma como vivemos as nossas vidas, sugerindo que a verdadeira transformação começa quando reconhecemos o potencial divino que reside dentro de nós. Ao longo da história, muitas tradições espirituais têm ecoado esta ideia de que o autoconhecimento é o caminho para a totalidade. Filósofos como Sócrates, por exemplo, ensinaram que "conhece-te a ti mesmo" é a base de toda a sabedoria. Contudo, o Evangelho de Tomé leva esta ideia a um nível mais profundo, ligando o autoconhecimento à experiência do divino. Jesus ensina que, ao nos conhecermos, não apenas entendemos a nossa verdadeira essência, mas também nos conectamos ao reino de Deus, que está presente em todos os momentos de nossas vidas. No contexto moderno, esse ensinamento ressoa ainda mais. Vivemos numa época de distrações constantes, onde as vozes externas muitas vezes abafam a nossa intuição e nos fazem sentir desconectados de nós mesmos. Pesquisas recentes mostram que práticas como meditação e atenção plena, que são essencialmente formas de olhar para dentro, trazem benefícios tangíveis para a saúde física e mental. Estudos publicados na última década
indicam que as pessoas que praticam a introspecção relatam regularmente níveis mais elevados de bem-estar e propósito na vida. Isto faz-nos refletir. Será que as palavras de Jesus no Evangelho de Tomé nos guiavam desde então para um caminho de harmonia interior? Outro aspecto marcante deste texto é a sua abordagem da percepção do divino na vida cotidiana. Ao dizer que o reino de Deus está ao nosso redor, Jesus nos convida a ver o sagrado nas pequenas coisas. Pense na última vez em que você se sentiu conectado a algo maior. Pode ter sido ao observar a natureza, vivenciar um momento de gratidão ou até mesmo ajudar alguém. Esses momentos simples, muitas vezes ignorados, são manifestações do divino, segundo os ensinamentos de Tomé. Esta visão também nos desafia a repensar a forma como vivemos. Estamos realmente presentes no aqui e agora, percebendo a beleza e o significado que nos rodeia? Ou estamos tão envolvidos em preocupações e distrações que perdemos de vista o que é essencial? Jesus sugere que, abrindo os olhos para o presente, descobramos que o reino de Deus está mais próximo do que imaginamos. Isto nos leva a uma lição importante. A espiritualidade não precisa ser algo distante ou restrito a rituais ou práticas específicas. Está disponível a cada momento, desde que estejamos dispostos a percebê-lo. Contudo, o Evangelho de Tomé também traz uma advertência. Jesus declara que aqueles que não se conhecem vivem na pobreza, e eles próprios são essa pobreza. Esta afirmação nos obriga a refletir sobre como a ignorância da nossa verdadeira natureza pode nos levar a uma vida de insatisfação e vazio. A busca pelo autoconhecimento, portanto, não é apenas uma escolha, é uma necessidade viver plenamente. Afinal, como podemos encontrar o reino de Deus dentro de nós se não estivermos dispostos a olhar para dentro e encarar as nossas verdades? A mensagem do Evangelho de Tomé não é apenas uma teoria espiritual, é um convite prático à transformação. Ela nos desafia a ouvir a nossa intuição, explorar a nossa essência e reconhecer o divino em nós mesmos e no mundo que nos rodeia. Numa sociedade que muitas vezes valoriza o externo em detrimento do interno, este ensinamento surge como uma luz, lembrando-nos de que as respostas que procuramos estão muito mais próximas do que imaginamos. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo está trazendo algo valioso para você. Que tal dar um passo simples e apoiar o canal? Deixe seu like e inscreva-se agora. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens transformadoras como essa e a continuar trazendo conteúdo relevante para você. Contamos com o seu apoio. Ao longo dos séculos, a humanidade sempre foi atraída pelo desconhecido. Há algo de irresistível em descobrir verdades ocultas ou desvendar mistérios que pareciam além da nossa compreensão. No cerne do Evangelho de Tomé, encontramos uma mensagem que encarna esta busca. Um chamado para explorar não apenas os segredos externos, mas também as profundezas do nosso próprio ser. No centro deste texto está a ideia de que o divino não é um enigma destinado a permanecer oculto. Pelo contrário, Jesus declara que tudo o que está oculto será revelado. Esta promessa é profundamente transformadora, pois nos convida a nos olhar para além das aparências e a procurar verdades que podem estar escondidas à vista de todos. Mas o que exatamente essa revelação significa? E como isso pode impactar nossa vida cotidiana? O conceito de revelação no Evangelho de Tomé está intimamente ligado à ideia de percepção. Para Jesus, a revelação não é algo que acontece passivamente, requer um esforço consciente da nossa parte. Ele nos desafia a olhar além do superficial e a abrir os olhos para as verdades dentro e ao nosso redor. Lembra-nos que a verdadeira compreensão não vem de fontes externas, mas de uma conexão profunda com a nossa própria intuição e espiritualidade. Por exemplo, num dos versículos mais conhecidos deste Evangelho, Jesus afirma: "Reconheça o que está diante dos seus olhos e o que está oculto será revelado." Esta frase simples carrega imensa sabedoria. Ela sugere que o caminho para desvendar mistérios começa com a capacidade de observar o presente
com atenção. Quantas vezes passamos a vida distraídos, ignorando o que está bem na nossa frente? Essa distração nos impede de perceber as respostas que muitas vezes estão escondidas nos detalhes do dia a dia. Esta ideia liga-se a outro conceito essencial: iluminação interior. No Evangelho de Tomé, Jesus nos ensina que o divino não se limita a templos, cerimônias ou lugares específicos. Está em nós e ao nosso redor, esperando para ser descoberto. Contudo, esta descoberta exige coragem para enfrentar as nossas dúvidas, preconceitos e medos. Afinal, a busca pela verdade pode ser desconfortável, pois nos obriga a questionar crenças antigas e a confrontar aspectos de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Um aspecto fascinante desta mensagem é a sua aplicabilidade universal. Não importa qual seja a sua crença ou formação, o convite de Jesus no Evangelho de Tomé é acessível a todos. Ele nos incentiva a explorar nossas experiências individuais e encontrar significado nelas. Este tipo de abordagem é especialmente relevante num mundo onde as pessoas muitas vezes se sentem desconectadas ou em busca de algo que lhes dê um propósito. Ao nos voltarmos para dentro e reconhecermos o que está ao nosso redor, começamos a construir uma ponte entre o material e o espiritual. Além disso, o mistério da revelação está profundamente ligado à humildade. Em outro versículo do Evangelho de Tomé, Jesus menciona que um velho pode buscar sabedoria em uma criança de apenas alguns dias de vida. Esta imagem aparentemente paradoxal ilustra a ideia de que o conhecimento não é limitado pela idade, status ou experiência. A sabedoria pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, desde que estejamos abertos para recebê-la. Esta lição nos convida a abandonar o orgulho e a arrogância que muitas vezes nos impedem de aprender. Quantas vezes deixamos de ouvir alguém porque acreditamos que sabemos mais? Ou ignoramos uma oportunidade de crescimento porque está fora da nossa zona de conforto? O mistério e a revelação do Evangelho de Tomé recordam-nos que a aprendizagem está em todo o lado e que mesmo os mais pequenos momentos podem conter verdades profundas. Historicamente, a revelação desempenhou um papel fundamental nas grandes transformações da humanidade. Pense na descoberta dos textos de Nag Hammadi em 1945. Durante séculos, estes documentos foram enterrados, desconhecidos, e o seu conteúdo foi revelado numa época em que o mundo estava sedento de novas perspectivas espirituais. De forma semelhante, o Evangelho de Tomé desafia-nos a acreditar que existem segredos nas nossas vidas à espera de serem descobertos. Mas a revelação não acontece apenas em momentos grandiosos ou dramáticos. Muitas vezes, aparecem pequenos gestos e experiências cotidianas. Pense em como um simples ato de gentileza pode transformar o dia de alguém ou como um momento de reflexão pode trazer clareza a um dilema. Esses momentos são lembretes de que o sagrado está presente em todos os aspectos da vida. O mistério e a revelação também nos convidam a reconhecer o valor da paciência. Jesus afirma que o que está oculto será revelado no tempo certo. Isso nos ensina a importância de confiar no processo e aceitar que algumas respostas só virão quando estivermos prontos para recebê-las. Este conceito é profundamente reconfortante, pois nos lembra que a jornada espiritual não é uma corrida, mas um caminho que devemos percorrer no nosso próprio ritmo. Finalmente, o Evangelho de Tomé apresenta-nos uma visão revolucionária da natureza divina e humana. Ele desafia-nos a procurar ativamente a verdade, a valorizar o presente e a reconhecer o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós. Ao fazer isso, ele nos oferece não apenas respostas, mas também a oportunidade de viver com mais autenticidade, propósito e conexão. E você? Você está disposto a olhar além do superficial e explorar os mistérios que aguardam sua descoberta? Talvez as respostas que você procura estejam mais próximas do que você imagina. Vivemos numa era marcada por avanços tecnológicos, conexões globais e um fluxo constante de informações. Apesar de todas essas conquistas, muitas pessoas relatam sentimentos de vazio
desconexão e falta de propósito. É curioso pensar que, num mundo onde sabemos mais sobre o universo do que em qualquer outro momento da história, ainda enfrentamos dificuldades para compreender a nossa própria essência. E é aqui que as mensagens do Evangelho de Tomé encontram uma relevância surpreendente. As palavras atribuídas a Jesus neste Evangelho apresentam um convite ousado à introspecção e à redescoberta do que realmente importa. Ele declara que o reino de Deus não está em algum lugar distante, mas dentro de nós e ao nosso redor. Esta mensagem é uma resposta direta às questões contemporâneas sobre propósito e identidade. Numa época em que tantas pessoas recorrem a fontes externas, redes sociais, trabalho e status, para validar o seu valor, o ensinamento de Jesus lembra-nos que a verdadeira realização começa com a conexão interior. Considere como atualmente passamos nossos dias. A tecnologia nos oferece ferramentas incríveis, mas também cria barreiras invisíveis. Em vez de nos conectarmos profundamente com quem somos, muitas vezes nos distraímos com notificações, comparações e um ciclo interminável de produtividade. É como se estivéssemos constantemente buscando algo fora de nós mesmos, enquanto as respostas de que realmente precisamos permanecem escondidas, à espera de atenção. Este dilema moderno reflete diretamente o que Jesus ensina no Evangelho de Tomé. Ele diz: se aqueles que os lideram disserem, o reino está nos céus, então as aves do céu irão adiante de vocês. Se disserem, está no mar, o peixe o precederá. O reino está dentro de você e ao seu redor. Estas palavras simples carregam uma verdade profunda. Enquanto continuarmos a procurar respostas no exterior, nunca encontraremos o que realmente procuramos. É preciso olhar para dentro, para a nossa própria essência, para descobrir o que dá sentido à vida. Este ensinamento encontra eco em práticas modernas como a atenção plena, a meditação e a psicologia positiva, que enfatizam a importância de estarmos presentes no momento e de explorarmos a nossa interioridade. Pesquisas recentes mostram que as pessoas que praticam a introspecção relatam menos estresse e maior bem-estar emocional. Por exemplo, um estudo realizado pela Universidade de Harvard revelou que indivíduos que passam pelo menos 15 minutos por dia refletindo sobre suas vidas experimentam uma redução significativa na ansiedade. Isto destaca como a ideia do reino dentro de nós pode ser traduzida em ações práticas no mundo moderno. Além disso, o Evangelho de Tomé desafia-nos a repensar onde colocamos a nossa fé e atenção. Numa era de opiniões polarizadas e de informação abundante, é fácil ser guiado por influências externas. Com que frequência permitimos que a aprovação de outras pessoas determine o nosso valor? Ou seguimos modas e tendências sem questionar se elas realmente refletem os nossos valores? Jesus adverte-nos contra isto quando diz que o reino de Deus não pode ser encontrado em líderes ou ideologias, mas na autenticidade que vem de dentro. Porém, esta mensagem não se limita ao autoconhecimento. Também aborda como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Quando Jesus diz que o reino está ao seu redor, ele está nos convidando a ver o sagrado nas coisas simples e cotidianas. Lembra-nos que a espiritualidade não é algo reservado para momentos especiais ou lugares específicos. Está presente na forma como tratamos os outros, como apreciamos a beleza da natureza e como encontramos alegria nas pequenas coisas. Essa perspectiva nos ajuda a viver de forma mais consciente e conectada. Um exemplo claro disso na modernidade é o movimento em direção à sustentabilidade. Muitas pessoas estão redescobrindo a importância de cuidar do planeta, percebendo que há algo de divino em proteger e valorizar a criação. Esta consciência reflete a ideia de que o reino de Deus está ao nosso redor, na forma como cuidamos daquilo que nos foi confiado. Seja através de ações simples, como a redução de resíduos, ou de mudanças maiores, como a defesa de políticas ambientais, essas escolhas são manifestações de uma espiritualidade viva e prática. Além disso, o Evangelho de Tomé convida-nos a abraçar a humildade e a vulnerabilidade. Num mundo que frequentemente celebra a perfeição e o sucesso,
é reconfortante saber que o divino também pode ser encontrado em momentos de dificuldade e aprendizagem. Quando Jesus fala da sabedoria de uma criança de poucos dias ou da importância de reconhecer o que está diante de nós, está nos mostrando que a grandeza não está no orgulho, mas na simplicidade e na abertura ao aprendizado. Em última análise, a relação entre o Evangelho de Tomé e a modernidade lembra-nos que, mesmo no meio de um mundo em constante mudança, as verdades fundamentais permanecem as mesmas. A busca por propósito, conexão e autenticidade é universal, e as palavras de Jesus oferecem um guia atemporal para enfrentar os desafios do presente. Eles nos encorajam a parar, refletir e redescobrir o que realmente importa. Não nas distrações externas, mas naquilo que está profundamente enraizado em nossa essência. Então, como você aplica isso hoje? Talvez comece com algo simples. Reserve alguns momentos todos os dias para se desconectar das distrações e ouvir a si mesmo. Observe o que está ao seu redor e procure ver o sagrado nas situações comuns. Lembre-se de que a espiritualidade não é algo distante, mas uma prática contínua que pode trazer sentido e paz à sua vida. O reino de Deus, como ensina Jesus, não é um mistério oculto, mas uma realidade disponível a todos os que estão dispostos a olhar além do superficial. A questão é: estamos prontos para isso? Ou continuaremos presos nas ilusões de um mundo que nos distrai do que realmente importa? O Evangelho de Tomé, com as suas palavras poderosas e intemporais, desafia tudo o que acreditamos saber sobre a busca do divino. Ele nos lembra que o reino de Deus não está em lugares distantes ou inacessíveis. Está dentro de cada um de nós, esperando por reconhecimento e aceitação. Num mundo cheio de distrações, é fácil se perder numa busca incessante por respostas externas. Buscamos satisfação nas conquistas, validamos nosso valor através da aprovação dos outros e muitas vezes ignoramos o chamado mais profundo: olhar para dentro. No entanto, as palavras de Jesus neste Evangelho são um lembrete simples, mas transformador. Ele diz que o que buscamos já está aqui, presente no momento, e que a verdadeira sabedoria é aprender a ver com clareza o que está à nossa frente. Pense por um momento. Quantas vezes você perdeu algo importante porque estava distraído por preocupações ou distrações externas? E se o segredo para uma vida cheia de significado e propósito não estivesse em novas descobertas, mas em redescobrir o que já lhe foi dado? Jesus nos convida a desacelerar, ouvir nossa intuição e nos reconectar com o divino que habita dentro de nós e ao nosso redor. Esta mensagem é especialmente relevante no mundo moderno, onde o ritmo frenético da vida pode nos desconectar da nossa própria essência. Ao refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho de Tomé, somos lembrados de que a espiritualidade não é algo reservado para momentos especiais ou práticas complexas. Está presente no dia a dia, nos pequenos gestos e na capacidade de conviver com presença e atenção. O que você fará com esta verdade? Você continuará procurando fora o que já está dentro? Ou aceitará o desafio de se ouvir, de descobrir o que realmente importa? Estas perguntas são o legado que este Evangelho nos deixa. Não respostas prontas, mas uma oportunidade de reavaliar a nossa jornada. Ao encerrarmos, há um último convite. Reserve um momento hoje para observar o que está ao seu redor. Encontre o extraordinário no que parece comum. Reconheça que o reino de Deus está tanto nas profundezas do seu ser, quanto nas simples interações com o mundo. E lembre-se, o que está oculto será revelado quando você estiver disposto a ver. A jornada espiritual não é linear, nem precisa ser perfeita. É um processo contínuo de aprendizagem, redescoberta e transformação. O Evangelho de Tomé oferece-nos uma chave, mas cabe a cada um de nós abrir a porta e passar por ela. E agora, qual será o próximo passo em sua jornada? Chegamos ao final deste vídeo, mas sua jornada não precisa parar aqui. Se esse conteúdo trouxe algo especial para você, deixe seu like e se inscreva no canal.
Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões e mensagens que fazem a diferença. E que tal explorar outros conteúdos que já temos? Clique em um dos vídeos sugeridos e continue descobrindo mais sobre temas que podem transformar sua visão. Esperamos ver você na próxima vez.